Vamos lá, quinto ano, continuando com a nossa aula de história agora, tá? Vamos continuar nosso conteúdo, porém nossas aulas de história vão ser um pouco mais curtinhas agora. História, geografia, ciências também, vão ser um pouco mais curtas, né? A gente vai manter o ritmo mais com matemática e português, tá bom? Então vamos lá. História, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o Estado Novo, tá? Nós paramos na página 53, hoje nós vamos parar 54, tá bom? Nós descobrimos lá um pouquinho sobre o governo provisório e o governo constitucional. Agora nós vamos aprender sobre o Estado Novo, tá bom? A nova Constituição aumentava e concentrava os poderes políticos nas mãos do presidente da República. Assim, no Estado Novo, no Brasil, viveu uma ditadura. Então, quer dizer, na nova Constituição, o presidente tinha um poder total, ele mandava em tudo e em todos. Então, o Brasil viveu no Estado Novo uma ditadura. O que é uma ditadura? Tipo de governo em que o poder é exercido somente por uma pessoa ou um grupo de pessoas. E a oposição é proibida. Então, quer dizer, o que é ditadura? Ninguém pode ir contra eles, ninguém pode discutir com eles, ninguém pode discordar do presidente, o presidente manda em tudo, o que ele fala é lei e ninguém pode falar nada. Então, isso é uma ditadura, tá bom? Só ele manda, todo mundo obedece. Entre os anos de 1937 até 1945, os partidos políticos foram extintos e a imprensa foi alvo de censura. A imprensa são os jornais, são as notícias, né? Ela foi censurada. Censurada significa que ela foi proibida de falar qualquer coisa contra o presidente, só podia falar coisas boas, tá? Então, durante todo esse tempo, os partidos políticos que ficavam discutindo entre si para decidir as coisas, não existiam mais. Quem mandava era só o presidente. E aí, a imprensa, que eram os jornais, né, quem levava as coisas ao público, ela foi cortada, não podia mais falar mal do presidente, só bem, tá bom? Os governadores e demais políticos que eram resistentes ou eram contra Vargas, foram aos poucos substituídos por pessoas próximas do ditador que o apoiavam. Então, o que acontece? Ele foi trocando as pessoas que não concordavam com ele para deixar só pessoas que concordavam com ele. Durante a ditadura, as eleições foram suspensas, as greves foram proibidas e a polícia foi usada para perseguir qualquer pessoa que contrariasse o governo. Então, o que acontece? Ele falou assim, eu mando, ninguém vai eleger mais ninguém, só tem eu, só vai ficar eu no poder mesmo. As greves foram proibidas, então se você era contra alguma coisa, você queria manifestar, você não podia, era proibido, tá? E a polícia, né, eles pegaram a polícia e começou a usar para brigar contra o povo que estava contra ele, tá? Muitas prisões, torturas e até mortes ocorreram para silenciar a oposição às decisões do governo. Então, ele começou a usar também da violência para poder parar essas pessoas que estavam contra ele, né? Ninguém podia discordar dele. Aqui a gente tem uma imagem de uma charge, né? No Palácio das Águas, né? A charge do presidente Getúlio Vargas na porta do Palácio do Catete, colocando cascas de banana para os seus adversários políticos escorregarem. Então, ele estava colocando aí empecilhos, né? Para que ninguém chegasse nele, para que ninguém atrapalhasse a vida dele. Então, esse é um desenho, né? Humorístico, crítico dessa fase, dessa época. Página 65. O mundo na década de 1930. Na década de 1930, a situação política internacional estava tensa, sobretudo na Europa, onde diversos grupos políticos, né, disputavam o poder. Então, aqui nós temos alguns grupos políticos, né, que discutiam entre si, tá? A União Soviética, país criado após a união de diferentes repúblicas, adotou um sistema de governo com base no comunismo. O que era comunismo? Sistema político e econômico que propõe a divisão igualitária das riquezas entre todos os habitantes. Então, o comunismo queria que todo mundo ganhasse igual, que ninguém fosse melhor que ninguém. Na Itália, houve a ascensão do fascismo, sistema de governo popularizado por Benito Mussolini, chefe da nação.
Então, o fascismo era um sistema político caracterizado por partido único e pela defesa da valorização da nação em vez dos indivíduos. Então, ele pensava em todo mundo no geral e não na necessidade de cada um. E também era um partido único, né? Só um partido que dominava tudo também. Na Alemanha, o grupo representante do nazismo chegou ao poder e o líder Adolf Hitler passou a ganhar mais popularidade. Então, na Alemanha, foi uma coisa bem pesada que aconteceu, que foi o nazismo, tá? Sistema político e ideológico semelhante ao fascismo, quer dizer, só um manda ou um grupo manda. Que, além de ter os mesmos objetivos, defende a superioridade de uma raça. Então, o que eles falavam lá no nazismo da Alemanha? Que a raça das pessoas brancas, né, brancas lá, são muito brancas, são brancas assim, loiras, dos olhos azuis. Essa raça era muito superior à raça dos negros, asiáticos e indígenas. Então, quer dizer, eles eram superiores e melhores. Então, eles diminuíam, agrediam, geravam violência contra todos aqueles que não eram branquinhos e loiros dos olhos azuis, tá bom? Inspirado no fascismo italiano, Antônio Salazar implantou o Estado Novo em Portugal em 1933. O Brasil não ficou à margem desses acontecimentos. Os grupos adeptos desses movimentos organizaram-se para tentar participar da política nacional. Isso a gente está falando da União Soviética, Itália e Alemanha, tá bom? E aqui o Portugal. Aqui no Brasil não, tá? Aqui no Brasil a gente manteve o Estado Novo. Isso foi explorado por Vargas, que adotou características de alguns desses regimes. Então, o que o Vargas fez? Um pouquinho de comunismo, um pouquinho de fascismo, um pouquinho de nazismo. Ele pegou e montou o Estado Novo dele, né? Aqui no número 1 nós não precisamos fazer, tá? Vamos para 56. Tá falando sobre o nacionalismo e a propaganda, tá? O Estado Novo foi marcado por uma forte onda nacionalista e pelo autoritarismo de Getúlio Vargas. Autoritarismo significa que ele era muito... Eu vou ler para vocês. Sistema político em que o poder é exercido por um indivíduo que frequentemente não respeita as opiniões a ele contrárias. Então, quer dizer, autoritarismo é quando ele não aceita que ninguém fale contra ele e ele manda em tudo, né? De forma grosseira, muitas vezes de forma mal educada. Esse tipo de nacionalismo foi incentivado por meio da divulgação de propaganda nos meios da comunicação. Então, nesse período, cinema, teatro, rádio, livro, jornal e revista tornaram-se mais populares, porque daí eles queriam divulgar o que estava acontecendo. Por isso, o governo veiculava neles propagandas, cujo objetivo era promover as políticas do Estado Novo e incentivar patriotismo no Brasil. Patriotismo é o amor pela pátria, ou seja, pelo país que se nasceu ou se vive. Então, o que ele queria? Ele queria usar tudo isso a favor dele. Ele falou assim, não, vocês querem publicar as coisas? Então, vocês vão publicar coisas boas a meu favor. Vocês vão colocar lá que eu sou o melhor, que eu sou o máximo, que eu estou fazendo muita coisa pelo povo. Então, eu quero que vocês divulguem só esses tipos de notícias, não notícias contrárias. Porque eu quero promover o patriotismo. O patriotismo, eu quero que todo mundo ame o seu país, tá? E ame a ele, né? Era isso que ele queria. As propagandas do governo Vargas transmitiam ao povo a ideia de que o Brasil passava por um grande desenvolvimento. Assim, a população tinha a sensação de que as ações do presidente eram as melhores para o país e que todos deveriam trabalhar para o bem da nação. Então, deixava todo mundo entender que era tudo melhor, né? Em 1939, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, órgão do governo encarregado de fiscalizar toda a informação a qual a população tinha acesso. Então, esse órgão aí eram as pessoas que fiscalizavam se a imprensa estava liberando coisas só positivas. Então, ele fiscalizava isso, tá? Além de censurar a imprensa e as manifestações culturais, o DIP produzia material que valorizava a imagem do presidente, como livros, cartazes e reportagens. Olha aí do lado, a gente tem aí um exemplo de um cartaz que eles produziram, né? Para deixar ele ainda mais importante, né? Com a esquadra renovada,
Ressurgem as energias criadoras da nacionalidade, Getúlio Vargas. Então, como se ele fosse um homem perfeito, né? Maravilhoso. Página 57. Getúlio Vargas acreditava que as crianças deveriam enaltecer a pátria e amar o Brasil em favor do engrandecimento da nação. Para isso, publicou diversas cartilhas com mensagens que incentivavam determinados comportamentos nos sentimentos dos jovens, que, de acordo com o governo, poderiam contribuir para o desenvolvimento do país. O que ele queria? Que as crianças aprendessem desde cedo a amar o país e fazer o que ele mandava. Nessas cartilhas, Vargas foi representado como guardião do futuro brasileiro, um homem simpático e gentil com as crianças. Então, ele foi representado como um homem maravilhoso, né? Olha aí a cartilha, Getúlio Vargas, o amigo das crianças, né? É preciso plasmar a cera virgem, que é o elmo da criança. A alma da criança, a alma da própria pátria. A Pro tá com dificuldade de ler, porque a minha apostila ela é menor, ó. Tá vendo? Como ela é pequenininha. Então, aí as letras ficam muito pequenininhas quando tem esse tipo de imagem, tá bom? Brincando de historiador, nós não vamos fazer, tá? Vamos um pouquinho conhecer o Saiba Mais, a Era do Rádio, e a gente vai finalizar na 59 com a atividade, tá bom? O rádio foi o principal meio de propaganda do governo durante o Estado Novo. Esse meio de comunicação se popularizou no Brasil no início da década de 30, quando diversas emissoras foram criadas. As primeiras transmissões restringiam-se a notícias, mas logo surgiam propagandas de humor, de música, né, de esportes, rádios, novelas. Nessas transmissões, alguns artistas tiveram grande destaque, como os músicos Pixinguinha, Noel Rosa, Ari Barroso e a cantora Carmen Miranda, que fez muito sucesso no Brasil e no exterior, onde também atuou no cinema. Então, quando a rádio foi criada, os radialistas, eles só podiam transmitir notícias. Depois de um tempo, eles começaram a inventar telenovelas, narração de esportes, colocar músicas, programas de humor, né? Para aproveitar a popularidade do rádio, o governo criou o programa Hora do Brasil, valorizando a cultura nacional e promovendo a imagem do presidente para a população. Então, esse programa que ele criou na rádio era um programa que ficava falando bem dele, de como ele era maravilhoso, né? O programa tinha 1 hora de duração e era transmitido por todas as rádios do país. Sua programação contava com músicas, recordações de acontecimentos históricos e informações sobre a agenda do presidente, onde ele ia estar, qual hora que ele ia estar, em qual lugar, tá? Agora, a página 59, as atividades, vamos fazer a 1, a 2 e a 3, tá fácil, tá tranquilo e rapidão, tá bom? Pinte os quadradinhos a seguir de verde para indicar o governo democrático. Democrático é que todo mundo participa. De vermelho para indicar o ditatorial, que é a ditadura, onde só um manda e todo mundo obedece, né? O governante não permite que haja oposição política, ele não permite que ninguém vá contra ele. O governante é escolhido pelo povo e a duração do seu mandato é limitada. As emissoras de TV e rádio não têm liberdade de expressão, não podem falar o que querem. 2. As crianças representadas na imagem se parecem com as crianças que você conhece? Justifique sua resposta no caderno. Não precisa no caderno, tem um espacinho branco aí do lado, pode escrever aí, tá bom? Então, vocês acham que essas crianças parecem com as que vocês conhecem ou não? E por que? Escreve aqui do lado, tá bom? Tem uma regrinha aí que eu ia falar que, se vocês prestarem atenção nas crianças, vocês vão ver o porquê, tá? 3. De que forma o rádio era usado pelo governo durante o Estado Novo? Então, de que forma? Para que eles usavam o rádio durante o governo de Getúlio Vargas, né? O professor explicou aí no finalzinho. Então, gente, esse foi o nosso conteúdo de história. Semana que vem nós estamos com conteúdo pequenininho de história também, tá? E vamos seguindo, que está acabando o nosso bimestre, só mais um pouquinho. Logo, logo nós vamos ter avaliações, tá? Então, vamos até lá com muita força, que logo, logo nós vamos estar presencialmente juntos, tá bom? Um beijo, gente. Bom descanso para vocês, boa atividade. Até amanhã.